Alô, nação rubro-negra, uma boa tarde a todos. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, dessem o like, compartilhassem bastante esse vídeo. Nação, o que eu posso falar para vocês? Primeiramente, eu queria falar sobre o assunto sobre o estádio do Maracanã e sobre o estádio do Flamengo. Estou vendo aí muitas pessoas dando opinião. O Flamengo está pedindo o terreno da Caixa Econômica. O Flamengo hoje ele é um clube perfeitamente viável, seja de que forma for, para ter o seu próprio estádio. Porém, eu sei que quando o Flamengo construir seu estádio, seja no centro da cidade, seja em outro lugar, as pessoas irão falar: mas o Flamengo, mas tinha o Maracanã, por que agora no estádio vai ficar um elefante branco? O Flamengo não joga mais no Maracanã, o Maracanã é histórico, porque o papel da imprensa é vender aquilo que é favorável a eles. A imprensa não está preocupada com o que é favorável ao Flamengo, à torcida do Flamengo. Eles querem vender jornal, eles querem dar notícia, eles querem dar like, para que eles sejam os donos e os senhores da razão, como sempre. Então, acho que, nesse momento, eu não concordo com essa situação do Flamengo ter um estádio próprio. O Flamengo tem um estádio, é o Maracanã. E o Flamengo está a um passo de arrendar esse estádio por 35 anos. E aí eu pergunto, por que o Botafogo pode arrendar o Engenhão e mais, a situação do Botafogo foi praticamente doada. O Botafogo não teve concorrente. Parece que o Engenhão é o estádio do Botafogo, não é? O estádio da prefeitura que foi arrendado ao Botafogo. Mas o Maracanã não pode ser arrendado ao Flamengo ou Fluminense, que foram clubes que sempre foram acusados de não ter estádio. E eles estão lutando para tomar conta desse estádio, como fazem hoje. Eles são os clubes que pagam para o Maracanã se manter. E aí vem um intruso que sempre bateu no peito, disse que tinha um estádio, que era um clube que construiu o seu estádio, que o seu estádio é maravilhoso, é portentoso, e quer jogar no campo onde o Flamengo paga para manter. O Flamengo não paga lá só para jogar. O Flamengo é hoje responsável, junto com o Fluminense, através de um consórcio, pelo fato para jogar no Maracanã. E o Vasco quer jogar isso entrando na justiça. Olha como é que está o futebol. Então, se a justiça entender que o Vasco tem direito de jogar no Maracanã, mesmo o Flamengo conseguindo, junto com o Fluminense, arrendar o estádio, o Flamengo desista, e aí eu vou passar a concordar com a construção do estádio do Flamengo. E deixa o Maracanã pro Vasco. Deixa o Maracanã pro Vasco. Vamos ver se eles têm torcida. Gente, olha só, é muito complicado essa perseguição ao Flamengo, apesar do que dizem, que é flaprés, que não sei o quê. Tudo de ruim, quando acontece, a culpa é do Flamengo. Lá na época da Covid, o Flamengo quis jogar, o Flamengo tá querendo não sei o quê. O Flamengo sempre isso, o Flamengo sempre aquilo. Gente, vamos parar para pensar. Por que o Vasco não quer jogar no Engenhão? Por que o Vasco não quer jogar no Engenhão? Por que o Vasco nunca cogitou jogar no Engenhão? Isso é uma forma de afrontar, isso é uma forma de mostrar que quer crescer. E aí, assim como aconteceu com o Botafogo, eles estão recorrendo aí à SAF. Daqui a alguns anos, vocês, torcedores do Flamengo, não concordam com essa situação de SAF. E vocês, torcedores que veem seus times virarem SAF, vocês vão ver os que não viraram, o que vai acontecer no futebol. O que vai acontecer. Porque olha só o Textor. O Textor tem o Botafogo, tem o Crystal Palace, em outros estados, outros clubes. E hoje você vê, se amanhã ou depois, vamos supor, né, fazer no campo da suposição, final de Libertadores, Botafogo, Crystal Palace. Perdão. Final do Mundial, Botafogo e Crystal Palace. Vamos fazer uma suposição, com o investimento, né, no longo prazo, daqui a 10 anos, vamos supor que daqui a 10 anos o Botafogo ganhe uma Libertadores e o Crystal Palace ganhe uma Champions League. E aí lá na final, tendo John Textor como proprietário dos dois times, o Botafogo e o Crystal Palace vão para a final. E aí, torcedor do Botafogo, quem vocês acham que ele pode escolher?
Quem vocês acham que ele pode colocar? Não, peraí, esse time tem que ser campeão. Olha só, rapaziada, eu tive fazendo uns cálculos aqui, é melhor que o Crystal Palace seja campeão, porque lá o dinheiro lá na Europa é euro. Aqui se o Botafogo for, é... Então, gente, eu posso até estar falando uma grande besteira, mas eu sei como funciona isso. Vocês estão entendendo o fio da meada. Então eu sempre procuro ver, né, e entender que esses times que estão se tornando SAF, né, invista no seu estádio. Já que o Vasco vai ter uma SAF, por que ele não faz uma reforma no seu, amplia? E para de mendigar o Maracanã, entrar na justiça, achar que o Flamengo é o responsável. Não, o Flamengo não quer que a gente jogue no Maracanã. Pô, o Flamengo já divide o Maracanã com o Fluminense. Eles fazem partidas lá. Isso desgasta o gramado e o Vasco acha que tem o direito de jogar lá. O Botafogo nem se intromete nisso, o Botafogo tem o estádio dele. Arrendou lá e tá lá, muito feliz com o estádio dele. Entendeu? Então esse assunto para mim já dá por encerrado. E vamos falar o jogo de hoje. Gente, vamos ser sinceros, eu tô vendo pessoas falando que o Atlético Paranaense foi uma pedra na chuteira do Flamengo, que nos últimos anos, gente, vou falar sobre duas situações entre Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Ano passado nós não tínhamos treinador, nós tínhamos um palhaço à beira do campo que gesticulava e que conseguiu a proeza de empatar por mérito dos jogadores lá no primeiro jogo. E aqui no Maracanã ele vinha com um empate, precisava de uma vitória simples e perdeu o jogo de 3-0. Porque o Flamengo do Renato era uma bagunça. Uma bagunça, tanto é que o Renato, assim que saiu do Flamengo, ele não arrumou mais time nenhum. Vou falar de novo sobre a questão dos treinadores do Flamengo. Rogério Ceni está sobrevivendo no São Paulo porque é ídolo do clube. Ele já deveria ter saído do São Paulo. Ele já deveria ter saído do São Paulo, mas ele é ídolo do São Paulo, ele está sobrevivendo por isso. Domi, onde está o Domi? Domenech Torrent. Onde é que está? Abel parou. O bravo Paulo Souza, que a gente estava vendo hoje em vídeos, pessoas defendendo Paulo Souza, falando que o trabalho do Renato pode ter dificultado a vida dele no Flamengo. Gente, o cara veio para o Flamengo com 48% de aproveitamento na carreira. O cara tinha treinado vários times, ele não conseguiu nem ganhar metade dos pontos que ele disputou. E gente ainda defendendo Paulo Souza. Aí vem um treinador, pega os mesmos jogadores. Lembra que eu falei sobre a questão do Botafogo? Do Enderson Moreira, que o Botafogo estava em 14º quando o Enderson assumiu. O Botafogo bateu o campeão da Série B. É a mesma coisa eu falo do Flamengo. Precisa de um treinador minimamente competente, como o Dorival é, para fazer um time excelente jogar o que está jogando. Vou falar de novo, se fosse o Jorge de Jesus escolhido, com todo respeito ao Dorival, o Flamengo estaria muito melhor. Hoje não teria gente falando, não, o jogo com o Atlético Paranaense tem que ver, gente. E na época do Jorge Jesus, que fala, o Atlético eliminou o Flamengo. Vamos lembrar que os dois jogos foram 1-1 e o Flamengo foi eliminado nos pênaltis. Pênaltis que o Vitinho e o Diego perderam e ficaram marcados por isso. Se vocês olharem os contextos dos jogos, e eu vi, o Flamengo foi melhor nos dois jogos, porém sofreu gols de contra-ataque. O Flamengo foi mais time nos dois jogos. E o Jorge Jesus estava começando o trabalho dele no Flamengo. Gente, a gente nunca pode minimizar um trabalho como o que ele fez no Flamengo. É covardia com ele. O fantasma do Jorge Jesus, viúvas. Acabou a viúva. Sabe por que acabou a viúva? Porque o time está ganhando. E ele foi embora, é natural isso. Agora, o que as pessoas não podem deixar de ver é que a gente não pode olhar para o time do Atlético Paranaense hoje e falar: olha, o Atlético Paranaense hoje é uma pedreira para o Flamengo. O Atlético não foi. O Flamengo o Flamengo pegou o Atlético aqui nos 2-0 e só foi 2-0 porque o goleiro deles fechou o gol. O goleiro deles pegou até pensamento. Então, gente, o que eu falo para vocês é o seguinte: essa historinha. Se o Flamengo hoje entender, treinador e jogadores, que hoje ele tem toda a condição
de atropelar, o Flamengo vai atropelar. Porque tem time para isso. Agora, se o Flamengo achar, não, é jogo duro, Atlético Paranaense isso, Atlético Paranaense aquilo, aí realmente o Flamengo vai complicar uma classificação. Aí eu fico vendo pessoas, lá na Arena da Baixada, irmão, torcida não entra em campo. Time bom ganha aqui e ganha lá. Por isso que em 2019 o Flamengo assombrou o Brasil. Porque não tinha essa história de que, o jogo lá era difícil. Pau. O jogo lá no tal lugar é difícil. Pau. Pô, o cara disputou 38 rodadas de um campeonato brasileiro e teve 3 derrotas no campeonato. Consideram a quarta derrota. Dizem que o Jorge Jesus sofreu 4 derrotas no Flamengo. Porque eu considero o jogo contra o Liverpool uma derrota, mas as pessoas têm que lembrar que o jogo foi empate. O jogo, 90 minutos, foi empate. O Flamengo perdeu na prorrogação. A prorrogação não conta como estatística. Então o Jorge Jesus ele saiu do Flamengo com 3 derrotas. Ele perdeu no campeonato para o Santos, o jogo dos 4-0. Aliás, Jorge Jesus, perdeu para o Santos, o jogo dos 4-0. E eu não me lembro quais foram os outros 2 jogos que o Jorge Jesus perdeu. Mas, para vocês verem como é que as pessoas, às vezes, deturpam situações e colocam um time muito melhor num patamar igual. Hoje não há comparação entre Flamengo e Atlético Paranaense, gente. Mas o Atlético Paranaense, se igualar na pegada, o Flamengo hoje goleia. Agora, se botar a mãozinha na cintura e achar que vai ganhar a qualquer momento, aí realmente vai ser surpreendido. Por isso que eu não posso aqui cravar, chegar aqui e falar, olha, o Flamengo hoje atropela. Não posso, porque o time hoje pode achar que... Mas eu garanto que, na minha aposta pessoal, eu tenho certeza de que o Flamengo hoje não vai botar a mãozinha na cintura, não. E vamos passar o carro nos caras hoje. E vamos pro segundo jogo tranquilo. Porque time pra isso a gente tem. Não adianta... mas o Atlético... Pô, eu tava olhando aqui, o Atlético tá 1 ponto na frente do Flamengo na tabela. Mas por quê? Hein, Paulo Souza? Responde aí, liga aí pra torcida aí. Liga pros repórteres, explica por que a gente tá 1 ponto. Não fosse por você, a gente seria seguramente hoje líder do campeonato. Líderes do campeonato. Porém, por sua causa, Paulo Souza, a gente não está nessa condição. Então, galera, não adianta a gente ficar aqui. A nossa fé tem que ser do seguinte: aquele Flamengo contra o Atlético. Mas era o segundo jogo, tinha que correr atrás. Não, por isso que o primeiro jogo, tomando, obviamente, os cuidados táticos e defensivos que tem que tomar, né? Futebol é um jogo de xadrez e o treinador é pago e muito bem pago, hein, Dorival? Para isso, queria eu, Dorival, queria eu. Conhecimento de bola que eu tenho, ter essa mamata de treinar esse time aí. É muito simples treinar o Flamengo. Quando você tem um time muito bom, gente, a única coisa que você tem que fazer, falar com os caras corre, meu irmão, e saber posicionar os caras. O resto, a qualidade técnica dele vai resolver. Você vai treinar uma jogada aqui de ataque aqui e ali, uma jogada ensaiada. Mas olha o Atlético Mineiro como é que vai subir com o Cuca. Vocês acham que o Atlético entrou na briga, meu irmão? O Atlético entrou na briga porque trouxe o Cuca de volta. Mandou aquela íngua embora. Eu até brinquei aqui, fica turco. Mas o Atlético vai ser outro. Então, galera, hoje o nosso Mengão vai atropelar, vai passar o carro. E se isso não acontecer, amanhã vocês podem entrar aí no canal, aí nos comentários aí e me xingar. Mas hoje a gente vai passar o carro nesse rubro-negro fake aí. Entendeu? E vamos para lá, para Curitiba, só para tocar a bola. Valeu? Saudações. Tamo juntos.